pessoal, a gente vai falar agora sobre advérbios. Então, o que são os advérbios? São palavras que indicam uma circunstância. Que tipo de circunstância? Tempo, de lugar, de modo, intensidade. O que é senso comum? Modifica um verbo, certo? Então, um advérbio está junto com o verbo, modifica um verbo. E também, só que ele não é só provérbio, também pode ser para um adjetivo ou até mesmo um próprio advérbio. Exemplos de advérbio: o bebê nasceu. Nasceu é um verbo. Aqui, advérbio de lugar. O bebê nasceu. Nasceu quando? Nasceu ontem. Isso daqui é o que? De tempo. Nasceu de manhã, de tempo. Qual modo que ele nasceu? Rapidamente. O bebê já nasceu. O bebê não nasceu. Ó, primeiramente o bebê nasceu. Possivelmente o bebê nasceu. Certo? Então agora ele está se relacionando primeiramente ao bebê, não mais ao verbo, certo? Então, tipos de advérbios ainda. Eles são feitos aí conforme a circunstância que determina o advérbio. O advérbio vai transmitir, então, por exemplo, de lugar, aqui, ali, atrás, longe, perto, embaixo. Advérbio de tempo: hoje, amanhã, nunca, cedo, tarde, antes. Advérbio de modo: estou bem. Qual modo você está? Estou bem, estou mal. Como está? Qual o modo que ele nasceu? Nasceu rapidamente, nasceu devagar, calmamente. O jeito que você está hoje? Hoje eu estou pior, certo? Advérbio de afirmação: sim, certamente, certo, decididamente. Advérbio de negação: não, nunca, jamais, nem e tampouco. Tampouco, o CESP adora colocar se eu posso alterar por tão pouco, e não são sinônimos, ok? Advérbio de dúvida: talvez, quiçá, possivelmente, provavelmente, porventura. O CESP adora essa porventura aqui também, ok? Ele pede se eu posso alterar ventura por de certo, ok? E não posso. Advérbio de densidade: muito, pouco, tão, bastante, menos e quanto. O CESP agora adora colocar esse bastante e bastantes. Tem umas situações que ele coloca bastantes, mas aí ele não é um advérbio aqui nesse caso, certo? Então, se eu consigo alterar por muitos, eu posso colocar o plural, que aí não vai ser um advérbio, beleza? Advérbio de exclusão: salvo, senão, somente, só, unicamente, apenas. Em questões do CESP, o examinador gosta sempre desse advérbio de exclusão: somente, salvo, senão. Inclusão: inclusive, também, mesmo, ainda. Advérbio de ordem: primeiramente, depois, ultimamente, e assim por diante. Advérbios, eles podem ser também o que? Interrogativos. Alguns advérbios podem ainda ser classificados como advérbios interrogativos, sendo utilizados nas interrogações diretas e indiretas, indicando circunstância de lugar, tempo, modo e causa. Exemplo: porquê, indicando causa; onde, indicando lugar; como, indicando modo; quando, indicando tempo. Então, exemplo: onde está a sua carteira? Perguntei onde estava a sua carteira. Então, veja que aqui eu usei de forma indireta e aí de cima de forma direta. Graus de advérbio: então os advérbios são palavras invariáveis, certo? Então não vai poder colocá-la no plural, por exemplo, não sendo flexionadas em gênero masculino ou feminino e número plural e singular, certo? Então, apesar disso, alguns advérbios podem ser flexionados em grau comparativo e superlativo, certo? Similares aos graus dos adjetivos. Então, vamos ver aqui, ó. Grau comparativo de inferioridade: por menos, mais advérbio, que ou do que. Então, ele come menos lentamente do que eu. Grau comparativo de igualdade:
formado por tão mais o advérbio, ou quanto, como e quão. Ele come tão lentamente como eu, ou quanto eu. Grau comparativo de superioridade, formado por mais advérbio de que, do que ou que. Ele come mais lentamente do que eu. Absoluto sintético, então ele é advérbio mais o sufixo, normalmente fixo, íssimo. Então o avião chegou cedíssimo, certo? Então sintético, sintetizei aí muito cedo, por exemplo, cedíssimo. Grau superlativo absoluto analítico. Então agora não é mais sintético, ele é maior, olha, diferença, um é resumido, outro não. Acompanhado de outro advérbio muito mais advérbio. Aquele estudante escreve muito bem, ok? E assim terminamos a primeira parte. Vamos falar depois aí das locuções adverbiais.